Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. Essa semana nós estaremos continuando a estudar sobre os líderes que reinaram sobre o Reino do Norte, o Reino de Israel, após a divisão do reino, quando da decisão de Roboão de aumentar os trabalhos forçados sobre as tribos do Norte e a rebelião de Jeroboão, que acabou gerando a divisão no Reino de Israel em dois, Reino do Norte e Reino do Sul. Depois que Jeroboão faleceu, seu filho Nadab assumiu o posto de rei sobre o Reino do Norte. E Nadab ele assumiu já com uma profecia contra ele, pois por conta do pecado de Jeroboão já havia sido decretado que a sua dinastia não perduraria. E é interessante porque se você for pensar, e a gente tem sempre falado isso, quando vem o alerta de Deus, quando vem o alerta do Senhor, é um chamado para que haja uma mudança de comportamento. No entanto, o que o texto bíblico vai nos mostrar é que, mesmo com Jeroboão recebendo o alerta, ele não mudou seus caminhos, e Nadab, seu filho, assumiu e ele também manteve o povo de Israel no desvio, né, de continuar adotando o culto idólatra nos templos de Dan e Betel e o sacerdócio independente do sacerdócio oriundo de pessoas oriundas da tribo de Levi. E o texto bíblico, assim como vai acontecer em diversos casos de reis de Israel, ele é muito sucinto. Ele fala apenas que Nadab reinou durante 2 anos e que acabou vindo a falecer, não tendo cumprido os requisitos para poder permanecer como uma pessoa abençoada por Deus, porque não seguiu a sua lei. Então, o texto bíblico vai dizer que, para cumprir a profecia que havia sido dada a Jeroboão por Aías, de que a sua dinastia pereceria, se levantou uma pessoa chamada Baasa, né? E Baasa, ele não só ele causa a queda de Nadab, assassinando Nadab, como ele assassina todas as pessoas da família de Jeroboão, para que não houvesse ninguém que viesse a assumir o posto de rei sobre Israel. Então, Baasa assume. Baasa ele era um oficial do exército, né? Então ele estava acostumado a lidar com o exército, com os soldados de Israel, e aí ele assume o posto como rei, executa Nadab e assume o reinado sobre Israel. Podemos pensar então agora, ok, levanta-se um novo rei e Baasa iria aprender com os erros do seu predecessor e iria de repente se emendar, né? Pois não, o texto bíblico diz que é exatamente o contrário, né? Que Baasa permanece também nos pecados de Jeroboão e Baasa, ele na verdade ele vai ser mais conhecido na Bíblia como um grande adversário do rei Asa de Judá, que a gente vai ver que foi um rei que andou segundo os caminhos do Senhor. Baasa ele vai reinar durante 24 anos sobre Israel e ele vai vir a falecer e vai dar lugar ao seu filho Elá, que vai reinar por apenas 2 anos. E Baasa ele acaba tendo, por conta de permanecer no pecado de Jeroboão, ele acaba sofrendo também uma profecia de que a sua família também vai ser destituída, e aí vai acontecer no reinado de Elá. Elá vai viver durante 2 anos e ele vai sofrer um golpe de estado quando Zinri, que é servo do rei, conspira contra ele e o mata durante um banquete. Então é interessante a gente notar como que há uma instabilidade generalizada na liderança do Reino do Norte desde o momento em que Jeroboão assume. São poucos os reis que a gente vai ver nas próximas lições que têm um reinado duradouro. E é complicado a gente fazer uma avaliação desses reis porque a própria Bíblia ela não traz muitos detalhes para a gente. A única coisa que é importante a gente verificar é fazer sempre comparações da forma como esses reis de Israel se comportavam com os reis de Judá, pois muitos reis de Judá andaram nos caminhos do Senhor, obtiveram vitórias até mesmo sobre os reis do norte, e isso sempre porque eles buscavam a orientação do Senhor, buscavam
uma palavra profética de que era a forma como Deus se comunicava com as pessoas na época, e assim conseguiam enfrentar muitas vezes a oposição tanto do Reino do Norte quanto de reinos inimigos. Então a lição que fica para nós é que a gente não venha a incorrer em pecados que já causaram problemas para outras pessoas, né? A gente muitas vezes peca em não trabalhar a nossa postura, trabalhar a forma como a gente conduz as coisas na nossa vida, na nossa igreja, porque a gente não avalia os erros passados, a gente não avalia os erros dos nossos antecessores. Preferimos muitas vezes apenas olhar para frente e esquecemos de aprender com as lições que o passado nos apresenta. Isso não quer dizer que você deva ficar parado no passado e deva ficar amargurado por conta dos erros do passado que você ou outros cometeram, mas sim que você deve avaliar, estudar esses erros para que você não venha a cometê-los mais para frente. Avalie o passado, retenha o que é bom e dessa forma veja qual é a melhor forma de você seguir em frente. Sempre se lembrando de sempre buscar, em primeiro lugar, a Deus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Paz e graça. Que Deus os abençoe.